Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com detalhes da prisão de uma quadrilha que extorquia dinheiros de comerciantes vindos do Paraguai. Eles ainda roubavam as mercadorias. E sabe como esses criminosos agiam? Eles se passavam por policiais civis de São Paulo. O grupo tinha até um olheiro para indicar as melhores vítimas. 7 pessoas foram presas. Esta comerciante, que não quer se identificar, quase foi vítima da quadrilha de falsos policiais civis. Ela e a irmã foram abordadas ao deixar um terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo. Elas voltavam de uma viagem ao Paraguai com mercadorias. Eles só mandavam pôr no chão, rouba tudo com distintivo igualzinho. Quem olha pensa que é civil. Eu imagino que eles iam pegar as coisas que nós estava. A investigação revelou detalhes de um esquema para monitorar, extorquir dinheiro e roubar mercadorias de comerciantes durante falsa blitz. As vítimas eram escolhidas com a ajuda de informações repassadas por olheiros. Um deles usava o disfarce de vendedor de brigadeiros no terminal rodoviário. O Jornal da Record teve acesso às mensagens. Aqui um dos suspeitos dá informações sobre o desembarque de 2 mulheres e revela em que ônibus elas estão. Os falsos policiais civis usavam armas e até carros que pareciam ser viaturas descaracterizadas. Equipamentos eletrônicos eram levados nas falsas apreensões. Este vídeo foi encontrado no celular de um dos investigados. Tem uns 500 quilos aqui, deve ter. 7 pessoas foram presas. Elas vão responder por associação criminosa, roubo e por fingirem ser agentes públicos. A defesa dos suspeitos não foi encontrada. A gente acredita que o número de vítimas é bastante elevado. Então é do interesse da polícia esclarecer o maior número de crimes possíveis, porque esses indivíduos usavam indevidamente o nome, o brasão da Polícia Civil, coisa que a gente preza muito. Parlamentares retornam ao Congresso e oposição faz ato de protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Aliados do ex-presidente ameaçam travar votações na Câmara e no Senado. Presidentes das casas pedem respeito. Em defesa de Bolsonaro, o governo americano fala em impulsos desenfreados do ministro Alexandre de Moraes. A menos de 24 horas para o início do tarifaço, Lula volta a criticar falta de comunicação com os Estados Unidos. Presidente brasileiro diz que quer negociar tarifas e que pretende convidar Donald Trump para a COP30. Polícia faz operação contra a rede criminosa que vendia anabolizantes em todo o país e teria movimentado mais de 25 milhões de reais. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Foram divulgadas hoje imagens de uma câmera corporal que mostram policiais militares matando uma pessoa em São Paulo. Bem diferente do que aparece no boletim de ocorrência, né? Nele, os PMs tinham afirmado que a vítima só foi baleada depois de tentar pegar a arma de um deles. As imagens mostram a abordagem a Jefferson de Souza no dia 13 de junho. Ele é colocado ao lado de uma pilastra de um viaduto no centro de São Paulo. Com as mãos para trás, conversa com os policiais. Um deles tem um fuzil. Jefferson vira de costas com as mãos na cabeça. Nesse momento, o policial que grava a ação cobre parte da câmera presa à farda. O PM vira o equipamento para o lado. Então, o homem em situação de rua é executado com 3 tiros de fuzil. Após a morte, os policiais Alan Wallace dos Santos Moreira, de 25 anos, e Danilo Genrim, de 24, registraram um boletim de ocorrência em que afirmaram que Jefferson foi baleado após tentar pegar a arma de um deles. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e os tornou réus. Vão responder por homicídio doloso com as agravantes de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Os 2 foram presos no dia 22 de julho, mais de um mês depois da ação. Eles estão detidos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.
A defesa do PM Danilo Genrin informou que não vai se pronunciar. Atitude gravíssima, um crime que não encontra nenhum tipo de justificativa. Nós não encontramos nenhum tipo de resposta para o comportamento desses policiais. Bom, o advogado do PM Alan Wallace dos Santos Moreira sustenta que a ação decorreu de legítima defesa. A polícia do Rio de Janeiro realizou hoje uma operação contra empresas provedoras de internet que estariam ligadas ao tráfico de drogas. Segundo as investigações, os criminosos roubavam equipamentos e depois impediam o funcionamento de operadoras concorrentes nas comunidades cariocas. Durante a ação, uma bomba foi encontrada. O projétil de morteiro estava em um ponto de venda de drogas, que foi abandonado assim que os policiais chegaram. O esquadrão antibombas foi acionado e isolou a região. O artefato foi removido com segurança e encaminhado para a perícia. A operação da Polícia Civil em comunidades da zona norte do Rio foi contra empresas provedoras de internet que estariam ligadas às duas maiores facções criminosas do estado. Os agentes fizeram buscas em 17 endereços. Neste, apreenderam um fuzil, pistolas, joias, dinheiro e material de divulgação. Neste outro imóvel, um servidor de internet foi desativado. Segundo a polícia, o material encontrado foi furtado de outras empresas concorrentes, impedidas de funcionar na região. Nesses locais havia um grupo criminoso, violento, que ameaçava os seus funcionários, vandalizava suas redes e furtava os seus equipamentos, de forma a que apenas uma empresa atuasse naquela região. Um homem foi preso em flagrante por receptação. As investigações começaram depois que grandes operadoras de internet prestaram queixa na delegacia, ao identificarem o aumento de ameaças e de ações de sabotagem em comunidades cariocas. Agora, a polícia quer saber se os suspeitos também usavam as empresas para lavar o dinheiro do tráfico. Serviços públicos essenciais também eram afetados. Não é só o morador, mas escolas e hospitais relataram problemas nas suas redes por conta de um serviço de baixa qualidade. As empresas investigadas negam as irregularidades. E o Congresso Nacional retomou as atividades hoje, depois do recesso de julho. Cristina Lemos conta pra gente porque o clima esquentou hoje, depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, né? Boa noite. Era de se esperar, não é, Mariana? Boa noite, Edu. Exatamente como a gente chegou a comentar ontem aqui no JR. A promessa agora é barrar as votações. As sessões que estavam previstas não foram realizadas. A oposição ocupou as mesas da Câmara e do Senado em protesto pela decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente. A oposição exige que seja votada a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Também defende a aprovação do fim do foro privilegiado, o que tiraria do Supremo Tribunal Federal a análise de processos contra parlamentares e ainda a abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O senador Flávio Bolsonaro é o autor de uma postagem que, segundo Moraes, descumpriu as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Ele não tinha intenção de burlar medida cautelar nenhuma. Quem fez fui eu. Então é muito difícil você defender que há uma democracia no Brasil quando você tem um magistrado bagunçando toda a nossa democracia a pretexto de defendê-la. A oposição ocupou as mesas dos plenários da Câmara e do Senado e prometeu obstruir as votações no Congresso. Parlamentares disseram que vão se revezar para manter os espaços fechados. Nós só queremos que o presidente do Congresso sente conosco e estabeleça conosco uma pauta de votação que nos atenda. Ninguém é obrigado a votar, isso é democracia. Agora, não dá para impedir que se vote. A estratégia da oposição inclui ainda uma promessa feita pelo primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Cortes. Ele afirmou que vai colocar em votação o projeto da anistia, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Projetos importantes podem ter a tramitação dificultada. Entre as pautas que podem ser afetadas estão a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Nessa terça-feira, as votações previstas não foram realizadas. Parlamentares do governo criticaram a situação. Nós estamos aqui
à espera do presidente da Câmara, Hugo Mota, para retomar sua cadeira e colocar os trabalhos do parlamento para funcionar. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foi às redes sociais defender que o Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes e que as medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas. Em viagem à Paraíba, Hugo Mota disse numa rede social que encerrou a sessão de hoje e amanhã vai se reunir com líderes para tratar da pauta, que será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a ocupação das mesas diretoras das casas é um fato inusitado e alheio aos princípios democráticos. Também pediu respeito, civilidade e diálogo. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, prevê uma série de restrições ao ex-presidente. Entre elas, Bolsonaro não pode ter acesso a telefone celular e a redes sociais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes justificou a conversão das medidas restritivas para a prisão domiciliar. Segundo o ministro, Jair Bolsonaro desrespeitou deliberadamente as decisões do Supremo Tribunal Federal, demonstrando a necessidade da adequação de medidas mais duras para evitar a continuidade dos atos. Segundo Moraes, Bolsonaro descumpriu as medidas ao aparecer em um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro durante os protestos a favor do ex-presidente em várias partes do país no domingo. Com a decretação da prisão domiciliar, Bolsonaro fica proibido de usar celular, acessar as redes sociais, tirar fotos ou fazer gravações. O ex-presidente só pode ter contato com advogados, moradores da casa e familiares. Outros visitantes apenas com autorização do STF, mas eles também não podem usar o celular. Bolsonaro ainda não pode ter contato com investigados, autoridades estrangeiras e embaixadores. A conversão das medidas cautelares em prisão domiciliar não precisa ser referendada pela primeira turma do Supremo. A decisão que impôs as medidas cautelares em julho já previa a possibilidade de prisão. Outro ponto é que a decretação de prisão domiciliar por descumprimento de medida cautelar é uma prerrogativa do relator do caso. Os advogados de Bolsonaro ainda podem recorrer à primeira turma para tentar revogar a prisão. A decisão de Moraes levantou questionamentos sobre a necessidade de um pedido da Procuradoria-Geral da República para a prisão. No meu modo de pensar, sobretudo porque eu estou me baseando no que diz a lei, o artigo 282 do Código de Processo Penal fala que as cautelares elas deverão ser impostas a quem quer que seja mediante o requerimento do Ministério Público. E nessa decisão não há um requerimento do Ministério Público. Simplesmente o ministro optou por decretar a prisão domiciliar sem ouvir a Procuradoria de Justiça. E o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje a primeira visita de um político. Foi a do presidente do PP, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e hoje senador Ciro Nogueira, que precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes. A agitação de hoje no Congresso Nacional contrastou com o dia tranquilo na casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro passou as primeiras 24 horas da prisão domiciliar. A medida foi determinada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. O imóvel de 400 metros quadrados foi alugado por cerca de R$12 mil pelo PL, partido do ex-presidente. Tem 2 andares, piscina, jardim e janelas com película escura. Bolsonaro mora com a esposa Michele, a filha do casal e a enteada. A casa de Jair Bolsonaro fica neste condomínio com mais de 1.200 residências em uma área de alto padrão de Brasília. A imprensa não pode entrar, mas alguns aliados do ex-presidente já pediram autorização ao Supremo Tribunal Federal. É o caso do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que esteve com o ex-presidente nesta terça-feira. Não vou dizer que ele não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito ainda no nosso país. Foi recebido pela dona Michele. Ontem à noite, dezenas de carros saíram da esplanada dos ministérios em direção ao condomínio. A carreata e o buzinaço foram organizados em protesto contra a prisão do ex-presidente. Eu volto daqui a pouquinho para trazer a declaração do presidente Lula sobre a dificuldade dele de falar de tarifas com o presidente Trump. O governo dos Estados Unidos voltou a declarar apoio a Jair Bolsonaro depois do anúncio da prisão domiciliar do ex-presidente. O vice-secretário do Departamento de Estado afirmou que os impulsos do ministro Alexandre de Moraes estão arrastando o Brasil
para uma ditadura judicial. Pelas redes sociais, Christopher Landau questionou o suposto crime de Bolsonaro, aparentemente criticar o ministro Alexandre de Moraes, o que o ministro agora convenientemente caracteriza como uma obstrução da justiça. O vice-secretário ainda completou: os impulsos desenfreados do ministro estão arrastando a corte e o país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. O Departamento de Estado americano também afirma que Alexandre de Moraes usa as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Na semana passada, o ministro do STF foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos com uma série de restrições, com base em uma lei usada para punir estrangeiros por violações de direitos humanos e corrupção. O presidente Donald Trump chama o movimento contra o brasileiro de caça às bruxas. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercutiu pelo mundo. O jornal francês Le Monde destacou que a prisão domiciliar acontece antes do julgamento do ex-presidente por suposta tentativa de golpe. O britânico The Guardian publicou que a prisão foi decretada a Bolsonaro por violar a proibição de uso de redes sociais, imposta no mês passado, quando também foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Já o italiano Corriere della Sera destacou que centenas de apoiadores de Bolsonaro foram às ruas de Brasília protestar contra a prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre as declarações do vice-secretário de Estado americano. Você vai ver a seguir: polícia faz operação contra a quadrilha que fabricava e vendia ilegalmente anabolizantes em todo o país. Estevão, ex-Palmeiras, foi apresentado oficialmente pelo Chelsea da Inglaterra, time que ganhou o Mundial de Clubes no mês passado. Estevão assinou o contrato com o Chelsea até 2033. O negócio já estava fechado desde junho do ano passado, mas o jogador só poderia se apresentar ao clube inglês depois de completar 18 anos. Nas redes sociais, o Chelsea recepcionou a joia brasileira. Bem-vindo ao campeão do mundo, Estevão. Cruzeiro e Santos vão jogar domingo no Mineirão pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A transmissão aqui da Record vai começar às 6 da tarde. O R7 e o Play Plus também vão estar nessa cobertura. Mariana, Edu. A gente não vai perder. Obrigada, Bruno. Veja a seguir. Primeiro-ministro de Israel reúne gabinete de segurança para definir expansão militar na faixa de Gaza. Presidente Lula afirma que não vai ligar para os Estados Unidos para discutir tarifaço. Lula diz que Trump não quer falar sobre tarifas, mas vai convidá-lo para a COP30. Estamos de volta para você saber que uma quadrilha suspeita de fabricar e vender anabolizantes ilegalmente foi alvo de uma operação da Polícia Civil em São Paulo e em outros 11 estados. Até o momento, 26 pessoas foram presas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 85 endereços ligados à organização criminosa em 12 estados. Centenas de medicamentos para emagrecer, cápsulas de anabolizantes, documentos, computadores e celulares foram apreendidos. A justiça determinou ainda a prisão temporária de 35 pessoas. Segundo as investigações, o grupo criminoso abriu empresas e vários escritórios para produzir e vender os anabolizantes e medicamentos para emagrecer. A fabricação era caseira, feita sem nenhum controle sanitário e com equipamentos inadequados. A polícia identificou ainda que os produtos usavam material químico contrabandeado, principalmente da China e do Paraguai. Foi por meio de denúncia anônima, nós verificamos a procedência das informações, apuramos que realmente havia essa marca vendendo esses produtos criminosamente pela internet. De acordo com a polícia, as empresas não tinham documentação registrada, por isso não poderiam funcionar. E os remédios e anabolizantes não tinham certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mesmo assim, eram divulgados e vendidos por influenciadores digitais em várias regiões do país. Tudo sem receita médica.
As investigações começaram em março do ano passado. Segundo a polícia, a quadrilha atuava em todo o país. Os produtos eram divulgados nas redes sociais, vendidos pela internet e enviados para todos os estados. Em 5 anos, a organização criminosa teria movimentado mais de 25 milhões de reais. 2 chefes da quadrilha foram presos no Paraguai, de onde coordenavam a logística de produção e distribuição dos produtos. Eles haviam até solicitado, já dado entrada na documentação formal para a cidadania paraguaia. Eles iam residir lá. E de lá, eles iam pulverizar esses medicamentos no Brasil. A Justiça do Pará afastou hoje o prefeito de Ananindeua por suspeita de fraude em licitações. Ele também foi alvo de uma operação do Ministério Público. Os mandados foram cumpridos na fazenda do prefeito Daniel Santos, do PSB, na prefeitura e em endereços ligados a ele. Segundo o MP, o prefeito é suspeito de desviar dinheiro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado. Daniel é médico. Em 2021, meses depois de tomar posse, comprou com um sócio o Hospital Santa Maria de Ananindeua. A unidade atendia funcionários públicos do Estado. As despesas eram pagas pelo governo do Pará. De acordo com promotores, o hospital superfaturou os serviços. Uma agulha descartável custa em média 30 centavos, mas o hospital cobrava R$ 18. O desvio passou dos 260 milhões de reais. Daniel deixou a sociedade no hospital em 2022. Doutor Daniel foi afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Pará. A Justiça bloqueou as contas de 16 investigados, além de R$500 bilhão em bens, sendo 140 milhões somente do prefeito. Doutor Daniel se defendeu nas redes sociais. Nós vamos recorrer e temos certeza que vamos vencer mais esse absurdo, porque tenho certeza absoluta da minha boa conduta, porque sou filho do trabalho. Por nota, a administração municipal afirmou que o prefeito foi retirado do cargo sem direito à defesa prévia. Os Estados Unidos vão exigir um depósito que pode ser de mais de R$80 mil para emitir vistos para estrangeiros. O Brasil ficou fora da primeira etapa de cobrança. A medida faz parte de um programa piloto previsto para 20 de agosto e que é válido para vistos de turismo ou de negócios. Por enquanto, apenas Zâmbia e Malawi entraram na exigência de caução, mas o governo alertou que poderá incluir outros países, com aviso prévio de 15 dias. Os valores variam de $5 mil, o equivalente a R$ 27.500, até $15 mil, o que ultrapassa R$ 82 mil. Se os visitantes cumprirem as regras, o dinheiro é devolvido. Caso contrário, os valores são retidos. A entrada no país também só poderá ser feita por 3 aeroportos, em Nova York, Washington e Boston. Segundo o governo americano, o objetivo é garantir que os visitantes não ultrapassem o prazo autorizado de permanência. E Donald Trump confirmou hoje que vai impor tarifas aos países que continuarem comprando petróleo da Rússia. O Brasil é um deles. A ameaça foi feita logo após o presidente americano apresentar um projeto de segurança para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Questionado se aplicaria 100% de taxas aos compradores de energia da Rússia, Trump negou que o percentual esteja definido, mas disse que o país vai impor sanções em breve. O presidente americano também declarou que vai aguardar uma reunião com a Rússia marcada para amanhã para definir a questão. Se as novas tarifas forem confirmadas, devem atingir principalmente a Índia, a China e o Brasil. A ameaça é uma forma de Donald Trump forçar a Rússia a encerrar o conflito com a Ucrânia o mais rápido possível. O presidente definiu a data de 8 de agosto como prazo para o fim da guerra. Há poucas horas da nova alíquota para importação de produtos brasileiros começar a valer, Estados Unidos e Brasil seguem sem um acordo comercial, o que mantém o país como o mais atingido pelas medidas. Trump também anunciou em um programa de TV novas taxas para importação de produtos farmacêuticos. De acordo com o republicano, inicialmente o tributo será pequeno, mas pode chegar a 250%. O objetivo é incentivar a indústria americana. Quem sai perdendo é a Suíça. 60% das exportações do país europeu para o território americano no ano passado foram de itens farmacêuticos.
Olha, o presidente Lula afirmou hoje que vai ligar para o presidente Donald Trump. Cristina Lemos com a gente, mas não vai ser para discutir o tarifaço, né? Não vai não, Edu. Olha, a taxação de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros começa amanhã. Mas o presidente Lula disse que vai ligar para Trump para convidá-lo para a Conferência do Clima, a COP30. Trump já descartou comparecer. O presidente Lula participou da abertura da 5ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão. No discurso, ele criticou as tarifas de 50% sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos e negou que vai entrar em contato com Donald Trump para discutir um acordo comercial. Vocês pensam, eu não vou ligar para o Trump para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. A única coisa que eu quero é ser tratado com respeito. E esse país merece respeito. E o presidente norte-americano não tinha o direito de anunciar as taxações como ele anunciou para o Brasil. O Conselhão é formado por representantes da sociedade civil e é responsável por assessorar a presidência da República na formulação de políticas públicas. Na cerimônia, o presidente Lula rebateu críticas dos Estados Unidos ao PIX e à regulação das redes sociais. O PIX é um patrimônio nacional e referência internacional de infraestrutura pública digital. No Brasil, a liberdade de expressão não é carta branca para a criminalidade. Sejam nacionais ou estrangeiras, todas as empresas precisam respeitar a lei brasileira. É nosso dever proteger famílias e crianças contra aqueles que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes. Mais tarde, no Palácio do Planalto, Lula disse que acabar com a fome é mais difícil do que negociar com os Estados Unidos. Em outro momento, ele chorou ao lembrar que passou fome quando jovem. Tem esse problema dos Estados Unidos contra nós, isso a gente resolve. Isso a gente resolve. É mais fácil resolver isso. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria nesse país. Tomaram posse hoje como ministros do Tribunal Superior Eleitoral 2 advogados nomeados pelo presidente Lula. Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha foram nomeados para os próximos 2 anos. Eles vão ocupar as vagas destinadas aos juristas. O TSE ainda é formado por 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral vai deixar de ser presidido pela ministra Carmen Lúcia e ficará sob o comando do ministro Nunes Marques. E é Nunes Marques quem vai comandar o processo eleitoral de 2026. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. O primeiro-ministro de Israel reuniu o gabinete de segurança para planejar a expansão da ofensiva militar na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu também visitou uma base de recrutamento militar. É necessário derrotar o inimigo, libertar todos os reféns e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel, afirmou. O governo de Israel vai definir nos próximos dias se uma ofensiva militar vai ocupar totalmente a faixa de Gaza. Hoje entrou em vigor a autorização israelense para que comerciantes de Gaza importem produtos essenciais. Segundo as Nações Unidas, 88% dos caminhões de ajuda humanitária foram saqueados no território palestino. Já a Cruz Vermelha diz que não tem como ajudar os reféns sem uma garantia de segurança do Hamas. Imagens divulgadas pelos terroristas mostram que os sequestrados passam fome e vivem em condições desumanas. Em um encontro aqui em Tel Aviv, sobreviventes do Holocausto trouxeram imagens do horror da Segunda Guerra Mundial para pedir a libertação de todos os reféns sob o poder do Hamas. Naftali mostra foto de quando tinha 12 anos no campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha. Aos 93 anos, ele compara a situação dos sequestrados com a das vítimas dos nazistas. Eu também estive à beira da morte. No campo de concentração, eu via pessoas assim todos os dias, afirmou.
Representantes de 180 países se reúnem na Suíça para negociar o primeiro acordo global contra a poluição por plástico. Serão 10 dias de conversas com o objetivo de definir medidas para reduzir a produção, o consumo e o descarte desse material em todo o mundo. Uma escultura foi montada em frente à sede das Nações Unidas em Genebra. Como forma de protesto, manifestantes vão acrescentar mais plástico à obra durante os 10 dias de negociações. A instalação busca chamar a atenção dos representantes que discutem soluções para a poluição por plástico. A produção do material cresceu 200 vezes desde 1950 e, segundo projeções, pode quase triplicar até 2060, chegando a mais de 1 bilhão de toneladas por ano. Quase 99% dos plásticos são feitos a partir de derivados do petróleo. As Nações Unidas pretendem anunciar até a próxima semana um tratado internacional para limitar a produção e aumentar a reciclagem nos próximos anos. Mas as negociações enfrentam a resistência de grandes produtores de petróleo e plástico, como Rússia e China. Microplásticos são encontrados nos oceanos, nas montanhas e até no corpo humano. Eles podem permanecer no organismo por muito tempo e causar danos à saúde, como problemas nos pulmões e no coração, diz este cientista. São climas extremos. Vamos falar, inclusive, sobre a previsão para essa quarta-feira. Lidiane Sayuri está com a gente. O que esperar para esse meio de semana, Lid? Boa noite. Oi, Edu. Olha, seguimos com o país dividido em áreas secas, com baixa umidade, e litorais com chuva. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Na região norte, o calor e a alta umidade formam nuvens carregadas e pode chover forte no Amazonas, em Roraima, Amapá e no norte do Pará. Em Florianópolis, o sol aparece entre muitas nuvens, com chance de garoa à noite. Faz até 18 graus. Em São Paulo, chance de garoa pela manhã e à tarde o sol aparece tímido, com máxima de 20. Já em Brasília, calor de 28, com sol forte e baixa umidade do ar à tarde. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Alagoas e Pernambuco. As imagens de satélite mostram muitas nuvens sobre as regiões sudeste e norte. Amanhã, a frente fria avança pela costa do sudeste com chuva em todo o litoral de São Paulo, principalmente na parte sul. Na costa do Nordeste, os ventos do oceano mantêm as pancadas mais fortes entre Alagoas e Rio Grande do Norte. À tarde, faz até 14 graus em Curitiba. Em Vitória, máxima de 26, 30 em Cuiabá. Em Rio Branco, a temperatura chega aos 32 e em Teresina, calor de 36. Tempo delivery. O Sérgio está de olho na previsão para a cidade de Bandeirantes, no Paraná. Boa noite, Sérgio. Na quarta e na quinta-feira, o sol predomina e não chove. A temperatura fica entre os 24 e os 26 graus. Na sexta, o sol aparece entre nuvens e pode chover rápido entre amanhã e a tarde, máxima de 24. O Carlos Alberto é de Torrinha, São Paulo. Oi, Carlos. Quarta e quinta ensolaradas, com máximas entre 23 e 26 graus. Na sexta, tem previsão de pancadas de chuva à noite, máxima de 24. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidy. O julgamento do PM acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, foi cancelado em São Paulo pela segunda vez. Houve uma discussão em plenário. A sessão começou no fim da manhã no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O júri era formado por 5 mulheres e 2 homens. O primeiro a ser ouvido foi o delegado responsável pela investigação. Ele foi interrogado pelos assistentes de acusação e, em seguida, pela defesa do réu. A expectativa era de que 11 testemunhas de acusação e defesa fossem ouvidas em 2 dias.
O réu, o policial militar Henrique Veloso, também seria interrogado. A audiência foi interrompida após um desentendimento entre os advogados de defesa e os assistentes de acusação. Com a suspensão da sessão, o novo julgamento foi remarcado para os dias 12, 13 e 14 de novembro. O juiz viu que, pela conduta dos acusadores, não tinha condições daquilo prosseguir. Esses são os fatos lamentáveis e que fizeram com que o juiz determinasse o que nós chamamos de dissolução do Conselho de Sentença. A defesa foi quem disse que abandonaria a sessão plenária. A acusação tem o maior interesse na realização desse julgamento, até porque o réu é confesso. A discussão foi motivada pela afirmação da defesa do PM de que o lutador teria usado maconha no dia do crime. O delegado, que era ouvido no momento, disse que os laudos não comprovaram o consumo de droga pelo lutador. O juiz advertiu as partes, que deixaram o plenário. Que a gente está esperando há 3 anos e a gente sabe do tudo que aconteceu, que a gente conhece a verdade. Um menino guerreiro, um menino esforçado, sonhador. A defesa e a acusação fizeram vídeos com inteligência artificial para apresentar as versões da reconstituição do crime. O lutador foi morto com um tiro em agosto de 2022, num show de pagode. O PM fugiu em seguida. O tenente Henrique Veloso segue preso e responde por homicídio doloso triplamente qualificado. Leandro Lô foi campeão mundial de jiu-jitsu por 8 vezes. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de veículos em Manaus. Apesar das chamas e da quantidade de fumaça, não houve feridos. Quando o fogo começou, havia funcionários na empresa que deixaram o local rapidamente. As causas são investigadas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 103 quilos de ouro escondidos numa caminhonete em Roraima. Segundo a corporação, o material está avaliado em mais de 60 milhões de reais. O motorista foi preso. Uma mulher e uma criança também estavam no veículo. Essa foi a maior apreensão de ouro já feita pela PRF no Brasil. 2 homens foram presos em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um deles era procurado pela Interpol em 190 países. O suspeito é investigado por sequestro, homicídio, tráfico de drogas e roubo de veículos. Um fuzil e munição também foram apreendidos. Vai voltar para casa recém-nascida, internada com queimaduras graves depois de receber o primeiro banho numa maternidade do Acre. Ela teve que ser transferida a um hospital de referência em Belo Horizonte, onde sofreu uma parada cardíaca. Depois de uma longa temporada, a família de Aurora se prepara para voltar para casa. Agora a gente está com o coração mais calmo, respirando mais aliviado depois de ver a recuperação dela, né? De ver que todo o tratamento foi positivo. A bebê nasceu em 21 de junho, numa maternidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. No dia seguinte, recebeu o primeiro banho. Mas a água quente queimou as pernas e os pés da menina. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida de avião para a capital mineira. A Aurora ficou internada aqui no Hospital João 23, que é referência no tratamento de queimados. Os médicos constataram que ela sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, principalmente nos pés. Na UTI, chegou a sofrer uma parada cardíaca. Permaneceu meia hora sem batimentos, mas foi reanimada e não teve sequelas. A técnica de enfermagem que deu o banho no Acre foi afastada. Aqui em Belo Horizonte, foram quase 40 dias de internação. Hoje, a Aurora passou pela última consulta. A recuperação dela foi muito rápida, muito boa. Inexplicável, né? Um negócio desse, só Deus mesmo. Agora é muito amor, muito carinho, né? Para suprir tudo que ela passou. Um dos aeroportos mais movimentados do país está sendo ampliado em São Paulo. A partir de amanhã, uma nova ala de embarque em Congonhas vai dobrar de tamanho. No primeiro semestre, o aeroporto de Congonhas recebeu quase 12 milhões de passageiros, aumento de 6,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em outubro de 2023, o aeroporto passou a ser administrado por uma concessionária privada. Desde a limpeza, as informações, melhorou. Teve uma melhora no primeiro semestre da privatização e depois voltaram os mesmos problemas.
filas, engarrafamento nos arredores, tanto para chegar como para sair. A concessionária diz que houve redução de filas e aumento na quantidade e opções de lojas. Também investiu 30 milhões de reais para a ampliação da sala de embarque remoto. Do local, os passageiros seguem de ônibus até as aeronaves. A partir de amanhã, o espaço responsável por 45% dos embarques vai ter o dobro do tamanho, com novos cafés e restaurantes. Os mesmos 15 mil passageiros que transitam por esse espaço todo dia. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma entrega para melhorar a qualidade e a experiência do passageiro aqui na sala remota. A ampliação da sala é uma solução temporária até a concessionária concluir o projeto de modernização de Congonhas, que prevê um investimento de quase 2,5 bilhões de reais. A inauguração de um novo terminal de passageiros está prevista para 2028 e a empresa quer ampliar as rotas com voos internacionais para países da América do Sul. Os destinos previstos são Chile, Uruguai e Argentina. O aeroporto tem um movimento diário de 70 mil passageiros, com 590 voos diários. A concessionária acredita que com as obras, o aumento de embarques e desembarques não vai provocar mais filas ou demora no atendimento. O Congonhas daqui a 2, 3 anos vai ser um Congonhas com uma infraestrutura muito melhor, com alça de acesso, com o metrô chegando na porta. O aeroporto é antigo, tombado, mas que tem uma importância para a conectividade do Brasil muito grande. A polícia conseguiu identificar 2 suspeitos especializados em roubar aquelas canetas emagrecedoras injetáveis, direto das farmácias em São Paulo. Um deles foi preso. As imagens da câmera de segurança mostram o funcionário da farmácia sendo agarrado pelo colarinho. 2 criminosos exigem medicamentos de alto custo. Um deles se irrita e dá um soco na vítima. Outros 5 empregados dessa farmácia também foram rendidos. Pelo menos mais um assaltante participou do roubo. Ameaças não apenas de agressão, como ameaças propriamente ditas de morte, e ameaçavam no sentido de ordenar que elas obedecessem a todo momento ou, caso não obedecessem aos autores, seriam agredidas como efetivamente foram em alguns momentos. A polícia identificou 2 suspeitos. Luiz Felipe Alves da Silva, de 20 anos, teve a prisão temporária decretada. Kennedy Reian Alves de Souza também foi reconhecido pelas vítimas, mas está foragido. Essas imagens mostram o grupo em ação numa outra farmácia, também na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha está envolvida em pelo menos 4 assaltos a farmácias, sempre com o objetivo de levar canetas emagrecedoras. A suspeita é de que os medicamentos roubados eram vendidos para farmácias menores ou nas redes sociais. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que 34 farmácias foram assaltadas no estado no primeiro semestre do ano, 142% a mais do que no mesmo período de 2024. Esses medicamentos, a partir do momento que são subtraídos, perdem qualquer tipo de controle e muitas vezes não terão sequer eficácia para essas pessoas que compram em locais sem procedência. No Rio, a polícia investiga a morte de um empresário de 70 anos num prédio comercial no centro da cidade. A suspeita é de que um morador em situação de rua seja o autor do crime. O suspeito entrou no prédio com uma máscara e uma camisa enrolada na cabeça. Momentos depois, o empresário Álvaro Ribeiro, de 70 anos, foi assassinado na sala onde trabalhava, em frente a 12 funcionários. As câmeras de segurança também registraram um homem deixando o edifício com um objeto na mão e já com o rosto descoberto. O crime foi num prédio comercial no centro do Rio. Se fosse eu trabalhando nesse mesmo local, eu ficaria com medo, porque não tem segurança, né? Eu falei, não tem uma catraca que entra qualquer um dentro do prédio, enfim. A Delegacia de Homicídios do Rio analisa as imagens para tentar identificar o autor e o que teria motivado o crime. Segundo a polícia, o assassino, que saiu sem levar nada, seria um morador em situação de rua conhecido na região. O corpo do empresário que atuava na comercialização de café foi levado ao Instituto Médico Legal. Testemunhas que trabalhavam no prédio contam que ele costumava ajudar pessoas em vulnerabilidade na região central. Uma pessoa generosa, ajudava o pessoal aí de rua, distribuía cesta básica, uma pessoa do bem. Nessa semana, o mundo relembra os 80 anos do fim da Segunda Guerra
depois do lançamento das bombas atômicas no Japão. Muita gente pode não saber ainda, mas o Brasil viveu diretamente as consequências desse conflito. Navios foram bombardeados por submarinos alemães aqui no nosso litoral. E alimentos básicos como trigo, sal e açúcar faltavam no dia a dia da população. Histórias como essas estão no documentário Ecos da Segunda Guerra, disponível no Play Plus, o streaming da Record. Há 80 anos, o conflito mais mortal da história chegava ao fim. Pelo menos 70 milhões de pessoas perderam a vida na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Na reta final, os bombardeios atingiram o Brasil. O Brasil foi efetivamente atacado em suas águas territoriais, em suas águas nacionais, né? E foi por isso que o Brasil entrou na guerra. Gergazes tem 99 anos e sobreviveu a um desses ataques. No documentário Ecos da Segunda Guerra, ele relembra os últimos momentos antes do naufrágio. O navio foi fazendo isso, e desceu. O documentário recriou em maquetes cenas que marcaram a história da guerra e o passado do nosso país. Navios brasileiros foram atacados por submarinos alemães e com o litoral cercado ficou difícil trazer produtos do exterior. Por isso, muita gente naquela época sofreu com o racionamento de alimentos e de combustíveis. Farinha de trigo não havia. Cada família tinha direito a um pão por dia. Durante a guerra, o Brasil também mandava produtos para os países aliados, como os Estados Unidos. Um dos principais era a borracha, feita na Amazônia. Foi um momento muito difícil. A exploração da borracha era um sistema de escravidão, praticamente. Quielço, um índio, cobra, quatro judiava com o seringueiro que só. Enquanto os soldados da borracha eram convocados para trabalhar na Amazônia, enfermeiras brasileiras viajavam do Nordeste até a Itália para tratar feridos nos campos de guerra. Maria do Socorro é filha de uma dessas mulheres. Araci Sampaio, na Segunda Guerra, ela fez o trabalho que toda a enfermagem pode fazer dentro de um hospital, né? No documentário, ela revela memórias da mãe, a partir de um diário de guerra. De repente, ouvimos a sirene que avisava um bombardeio. Além das maquetes, o documentário é sonorizado com áudio imersivo e usa a inteligência artificial para dar vida a fotos antigas. Ecos da Segunda Guerra é uma produção original do Play Plus e já está disponível no streaming da Record. E uma última informação: senadores da oposição decidiram manter a ocupação da mesa diretora, mesmo depois que as luzes do plenário foram apagadas. O ato é um protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprimento das medidas cautelares. Agora há pouco, as luzes foram acesas novamente e os senadores dizem que só vão deixar o local quando o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, colocar em pauta os pedidos de impeachment do ministro do Supremo. Essas foram as notícias de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir essa edição na íntegra, além da nossa versão em podcast, no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. Fique agora com Paulo, o Apóstolo. E logo depois de Reis, tem Cine Record especial com o filme Assassinos Múltiplos. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.